Olá, sejam bem-vindos ao AdPros em Movimento, o podcast que te inspira a viver de forma mais saudável, plena e com mais dignidade. Hoje nós vamos falar sobre a segunda corrida em prol do Lar do Idoso Betânia e para isso eu estou muito bem acompanhada ao longo desse dia, porque eu vou conversar com pessoas que estão aqui já à mesa, nossos convidados especiais. Estou acompanhada pelo padre Fernando Baruana, está aqui ao cantinho, o padre Ivan Lopes e também o corredor Rui Ferrari. A gente vai falar sobre a importância de cuidar da saúde e também o papel especial que a corrida tem na vida de muitas pessoas. Um movimento que tem crescido com o passar de cada ano. E, é claro, o cargo-chefe do nosso evento que vai movimentar a nossa Joinville em breve, nesse mês de fevereiro. Já vou começar, então, falando que eu gostaria de dar as boas-vindas, então, aos nossos convidados, como já foram apresentados, ao padre Fernando Baruana, que idealizou essa corrida, ao padre Ivan Lopes, que vai falar sobre a importância de cuidar da saúde, ele que vem movimentando as redes sociais nos últimos meses, e também ao Rui Ferrari, um corredor que teve a sua vida transformada pela corrida. Meninos, sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigado. Nós que agradecemos essa oportunidade, de falar de saúde e vida. É sempre bom falar de saúde, né? Vou começar com o padre Fernando. Padre, queria que o senhor contasse pra gente de onde que surgiu a ideia de criar uma corrida em prol do Lar Betânia, já que estamos falando de um lar de idosos. E por que juntar isso com esse bem-estar, esse cuidado da saúde? Então, agradeço a oportunidade também de estar aqui com vocês, todos que nos acompanham. De fato, foi um processo, de pensamento, de maturidade, a ideia da corrida que aconteceu a partir de uma ideia que uma pessoa amiga, conhecida, deu, vendo assim a quantidade de eventos similares, corridas assim pela cidade. Por que não uma corrida que a AdPros pudesse movimentar? Até porque a AdPros tem como sua missão a promoção social, o cuidado com a vida, a defesa da vida, enfim, nas mais variadas situações. E um evento assim não deixa de ser também um momento de promover a vida, o bem-estar, de estar as pessoas juntas, se querendo bem em torno de uma causa. E aí, diante disso, foi se crescendo essa ideia e troquei assim, informações com algumas pessoas que já promoviam o evento para ter uma noção de como que a coisa funciona e tal. E aí trouxe assim, para a nossa equipe da AdPros e o pessoal gostou. De aproximar também, com certeza. O pessoal gostou da ideia, então foi bem positivo. E aí a gente viu na corrida o quê? Primeiro, é um evento que vem de encontro com a missão, com a ideia da AdPros, que é acolher, cuidar, promover a vida. A nossa missão gira em torno dessas palavras. E, de outro lado, poder também fazer com que a comunidade pudesse se aproximar da causa do Lar Betânia. Com a pandemia, Covid 2020, 2019, o lar sofreu muito. A gente perdeu muitos voluntários, muitos benfeitores. E aí houve um isolamento. E aí a gente viu na corrida, celebrando os 20 anos do Lar Betânia, inclusive, não é? Já no ano passado celebramos 21 anos no mês de dezembro. Então, com a celebração dos 20 anos, vimos aí a possibilidade, enfim, de fazer acontecer essa ideia que colocaram na minha mente, no meu coração, enfim. Foi abraçado pela equipe da AdPros e assim promover também o Lar Betânia, promover a AdPros, mas sobretudo promover a saúde, o bem-estar, o bem-querer das pessoas em torno da nossa Casa do Lar Betânia, que é uma obra tão conhecida na cidade, E é muito querida. E o Rui comentava sobre essa questão do envolvimento com mais pessoas da comunidade. Sim. É uma coisa que chamou muita atenção, exemplo, ver o bispo, agora arcebispo, o Dom Francisco, com a roupa de corrida, pronto, o padre Ivan se preparando para a corrida desse ano. Então, eu acho que dá uma questão de humanidade. Sim. É humanizar também e mostrar que todos podem fazer parte dessa corrente pelo bem. Com certeza. Porque a batina sempre tem aquele afastamento, verdade. Aquele respeito, Sim. E de vestido de corredor fica todo mundo igual, É muito engraçado isso. Essa relação do público, Com certeza. E um valor do nosso evento, da nossa corrida, é que o lar não é um mero espectador,
né? Os idosos não estão ali apenas assistindo, eles se envolvem, né? Eles estão aguardando ansiosamente esse dia, né? Se emocionam, torcem, né? Sim, vários deles, né, com a ajuda do pessoal aí dos Pernas Solidárias, né? Dão um apoio também legal, eles se envolvem, ajudam na premiação, né? Tem uma pequena corrida simbólica que eles fazem também de agradecimento. Enfim, é um evento que mobiliza a casa toda, os nossos 50 idosos de alguma forma participam desse momento, sem contar a comunidade, né, que já na primeira corrida abraçou assim de uma forma que a gente ficou muito feliz. Nós pensávamos aí, olha, chegar a 1.000 pessoas, já vai ser o auge, né? Mas estávamos lá em 1.500 corredores já na primeira edição. Então veja como o pessoal abraçou a causa e curtiu essa ideia, né, de unir a corrida, enfim, junto com essa causa, com esse cuidado do Lar Betânia com os idosos, né? E essa segunda edição deve repetir esse número. Opa, né? Estamos na torcida aí, né? Contamos com vocês aí, né? Isso. A gente está aqui promovendo justamente por essa causa. E quando a gente fala na organização de uma corrida, eu confesso que não sabia o tanto de trabalho que dá. Ainda não sei completamente, mas o pouquinho que a gente partilha com a Ju, que está sempre à frente da organização, de toda a equipe aqui da AdPros, realmente dá muito trabalho. É um grande investimento e conta com muitos desafios, padre. Qual foi o principal desafio de vocês no ano passado e o que vocês já tiraram de aprendizado para 2025? Eu acho que o primeiro grande desafio é entender a dinâmica de um evento como este. Enfim, eu como padre, já fui pároco, né, atuo na diocese, enfim, a gente já organizou tantos eventos nas comunidades, nas paróquias, enfim, mas uma corrida é algo muito específico e que envolve muitos cuidados, né, porque, afinal de contas, as pessoas estão ali expostas, né, pode acontecer alguma eventualidade, que não foi o caso, graças a Deus, né? Mas existe muito cuidado, muita atenção, certas licenças que precisam existir, né? Então tem toda uma logística, né, que a gente nem faz ideia e que acho que isso foi um grande desafio. Esse ano a gente já está bem mais maduro e até no sentido de melhorar certos processos, a experiência de quem vai lá estar com a gente vai ser muito assim melhor do que aquilo que a gente já conseguiu viver tão bem no ano passado. Acho que esse é o primeiro grande desafio, né? E o segundo é aquela coisa, né? A gente abre a inscrição e fica com o coração na mão, né? Será que o pessoal vai aparecer? Será que vem? Veja, né? Porque é tudo muito incerto, né? E aí as pessoas vão aderir, não vão aderir, enfim, né? Fica aquela coisa, né? Mas o povo acolhe. E como? E eu tenho certeza que não vai deixar de acontecer esse ano também isso. Porque o número de corredores em Joinville cresceu muito nos últimos anos, né? Pós-pandemia, mais ainda, né? Por ser uma prática ao ar livre, né? As pessoas só tinham essa possibilidade na época da pandemia, né? De poder se exercitar, era correr. E isso foi crescendo e agora ainda mais. A gente estima que em Joinville a gente tem aí por volta de uns 30 mil corredores. Olha aí. Então, você imagina, se esse público é desse tamanho, aí você abre uma corrida com esse foco, o público vem, com certeza. Não, e como é bacana ver também, né, Rui, você que fala muito e conhece sobre o assunto, porque há muitos benefícios quando a gente fala em corrida. Então, realmente, é um conectar de uma ação social, mas também promovendo o bem-estar de todos. E aí, eu já vou puxar o assunto para falar com o Padre Ivan, porque o Padre Ivan ele tem movimentado e muito as redes sociais. Ele já é desde o ano patrono passado, já da corrida. Patrono, isso. E a gente vê a cada momento o Padre Ivan lá com a sua roupa de corredor, fazendo os vídeos super dinâmicos, convocando os padres aqui da diocese. Desafiando, né? Desafiando. Nem falo em desafio, né? O desafio tá aceito, Padre Fernando? Pois então, tô devendo aí um vídeo aí para comprovar que eu tô treinando mesmo. Eu costumo brincar o seguinte: antes da segunda vinda de Jesus vai chegar. Não, antes da corrida vai chegar. Que Jesus volte logo, então, meu padre. Ô, Padre Ivan, e conta pra gente, então, como que o senhor vê a importância disso e como que a corrida ou o exercício físico faz parte da sua vida e como que faz também essa ligação, porque a vida do sacerdote ela é muito dinâmica, ela exige muito. Sim. Tem tempo para cuidar da própria saúde também? Sim, eu confesso que começou com uma brincadeira, justamente para apoiar a primeira corrida do Ardoso Betânia, né? Eu sempre fui avesso à corrida, né? E no seminário nós tínhamos uma professora de educação física, que provavelmente vai também aparecer em algum podcast por aí, a vovó maratonista, sempre motivando muito. Mas o que é isso, né? Corrida, tá louco, né? Tá louco.
E nessa brincadeira boba, né? E ela me desafiou, porque eu disse, eu vou correr 4 km. Ela disse, não, padre, 4 não. O senhor pode 8. E aí a gente não é orgulhoso, né? Aí eu falei, tá Já bom. que é assim, né? Vamos 8, né? Vamos 8, né? Pior se fosse jogar no Kids, né, padre? Vamos, Se pois ela é, apostou no pois 8K também. Pois é. E aí eu aceitei o desafio, claro que, né, aprender a correr as técnicas um pouco, né? Começou lá no seminário? Aqui no seminário, isso, em Joinville, aqui no isso, eu comecei. Ela vinha semanalmente, né? Isso, Fazia um momento com mas os seminaristas. para mim era ela e os seminaristas, né? Eu tinha outras coisas para fazer. E aí um dia eu fui correr com ela, e ela disse, olha, o senhor tá bem, o senhor corre bem, né? E aí ela foi me dando umas orientações pelo WhatsApp, eu fui fazendo, né? Mas tudo para a primeira corrida. Não pensei que pegaria gosto por isso, né? Que teria um vício, porque agora, na verdade, eu passo aqui no batalhão, por exemplo, vejo o pessoal correndo, me dá uma coisa. Não é? Vontade sabe? imensa. Para correr mesmo, né? E aí... E tem muita gente que fala isso que o padre está dizendo, né? a endorfina, realmente, essa endorfina te deixa realmente, né? Faz um bem danado. E nessa corrida eu não estava muito bem das pernas, né? Em todos os sentidos. Os joelhos não estavam bem, até que depois da corrida, né? O ortopedista me liberou, mas depois da corrida eu fiz todo um acompanhamento, né? Para cuidar dos joelhos. Tive alguns probleminhas aí nos joelhos. E aí fui pegando um pouquinho, né? Das técnicas e fui pegando gosto e a coisa foi, né? Mas a primeira corrida, o ambiente foi maravilhoso, né? E como eu falei, a gente acaba pegando gosto por isso, entrando nesse vício, né? E hoje, por exemplo, eu não fico sem correr, né? Não fico sem correr. E claro, você vai se desafiando, né? Então, a corrida do Lar Betânia, para mim, é a cereja do bolo do ano. Mas esse ano, por exemplo, já tenho 5 corridas. E uma delas... Olha, mas a agenda tá movimentada. Uma delas, se Deus quiser, a 100ª edição da São Silvestre. Né? Vamos lá. Então, já vou me desafiando, né? E a gente vai, a partir disso, trabalhando com as pessoas, mostrando, né? E quantas pessoas, que foi interessante, padre, estão buscando e estarão na corrida pelo desafio que eu fiz e pela motivação. Né? Então, eu nunca pensei que um padre, né, no esporte poderia, porque você vê Frei Gilson, Marcelo Rossi, tanta coisa, né, e pensar também que eu estou conseguindo evangelizar pelo esporte, né. Claro que os padres, né, é meio difícil de convencer um pouco, mas os seminaristas, várias pessoas, né, então. E aí a gente foi motivando também as redes sociais e foi mostrando, né, como é importante, e eu digo por experiência própria, né, como a minha vida mudou e como eu posso render mais na minha missão como reitor do Seminário Filosófico lá em Brusque, né. Então em Brusque eu também vou postando, vou correndo, coloco motivando outros, sim. Então lá também em Brusque tem algumas corridas que eu vou correr. E é interessante porque lá falam que eu sou padre corredor, então em 2 delas querem que eu vá para correr, mas para abençoar o início da corrida. Então é interessante como isso vai se juntando, e uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Então foi um nicho ali que eu acabei entrando que me surpreendeu. Me surpreendeu, mas trazendo isso para a minha vida, então para a saúde, como isso tem melhorado muito, né? E hoje eu tenho uma assessoria de uma equipe realmente que vai me ajudando, de cardiologista, de ortopedista, né? Pessoas que eu conheço pela minha vida, mas que gostam de mim e vão me ajudando a abraçar a causa, sim. E com isso a gente vai se mantendo, né? E vai tentando transmitir isso para as pessoas e para a nossa arquidiocese, né? Só uma curiosidade, o antes e o depois dessa tua passagem pelo esporte, como é que foi? Ficou melhor depois? Muito melhor, muito melhor. Como eu te falei, foi uma coisa assim, esse vício, né? E depois a gente acaba se motivando para juntar outras coisas. Eu faço pilates há 8 anos, né? Então de vez em quando eu posto. Então, até a bio da minha Instagram, que é a única rede social que eu tenho, eu coloquei padre, mais corredor, pilates e tal, né? Então, de vez em quando vou postando um pouco para motivar as pessoas. E ao mesmo tempo, como a gente vai evangelizando. Mas assim, a corrida, ela realmente, eu tenho um antes e depois.
E depois, né, padre, como ele disse, ele é formador, ele trabalha em seminário, né? Uhum. Sim. Se hoje agora a gente tem dificuldade, assim, de muitos colegas nossos, né, de ministério, de abraçar alguma causa do esporte, enfim, né? Mas lá eu fui percebendo, Mas padre, que o vai- pessoal quem foi sabe- se motivando para caminhar, Quem para sabe vai se criando um espírito novo, né? Isso de mesmo. atenção à saúde, Isso né? mesmo. Porque a rotina do padre muitas vezes não permite a prática do esporte, isso, né? E isso. por conta disso a Sim. gente vê muitos padres obesos, né? E isso só é que ruim aí para a com saúde. isso, só que aí com isso tu vai aprendendo a dar algumas prioridades. Uhum. Então, por exemplo, se eu tenho meia hora, eu aproveito essa meia hora. Isso. Então, às vezes, é como a oração. A gente vai falar assim, não, eu quero ter 1 hora para fazer minha oração. Vai ser difícil você encontrar 1 hora perfeita para rezar, estar com a palavra. Você aproveita o tempo que tem. É a mesma coisa a corrida, né? Então, eu sou, nesse sentido, tentando ser disciplinado. Então, lá em Brusque, eu faço meu funcional, mantenho o Pilates e as corridas, né? Então, vou fazendo os percursos lá. A geografia de Brusque é diferente de Joinville, né? Então, pelo percurso que eu soube dessa segunda corrida, acho que eu vou me dar bem. Vai melhorar Tá bastante. Eu tô muito confiante, porque vai melhorar o bastante. ano passado eu fiquei em 17º, né? Ó. 17º, Então vai né? melhorar esse tempo Na aí. categoria ali dos 40 a mais, né? Então, aí estamos, né? Mas também o padre é assim com Deus, né? Capaz que não vai chegar bem. Olha, se depender de colocação, ele tá bem mais assim Bem com mais Deus do que eu. pertinho. Ô, Rui, olha aí, ó. E o padre comentou, né, sobre toda essa preparação que tem já de anos fazendo pilates, esse preparo Aham, físico. E é um assunto importante também a falar, porque assim, muitas pessoas, Rui, começam na corrida e de repente não tem noção do que envolve, porque não é só chegar e começar a correr. Exatamente. E você conhece muito bem isso. Sim, Qual que é o sim. preparo necessário? Eu cheguei e comecei a correr e me lasquei. Pois é. Depois Forçou eu o fui joelho, aprendendo. padre? Sim, por isso eu tive que, depois da corrida do Lar Betânia, eu tive que parar para poder me recuperar. Mas aí foi esse vício e a gente vai procurando e vai tendo essa ajuda. Então, por exemplo, a corrida desse ano, para mim, vai ser bem diferente do ano passado, né? Tô mais consciente, né? Essa questão do pace, querendo ou não, te dá uma coceirinha, sabe? E a gente vai criando esse espírito competitivo, né? Mas para ir melhorando. E claro, o resultado para a própria saúde é fantástico. Agora o padre diz uma coisa pertinente, né? Por experiência dele, eu lembro ano passado, né, quando a gente fez também um momento de divulgação, enfim, pelas redes sociais, um dos temas que a gente tratava é isso. Num evento como esse, às vezes aparecem muitas pessoas e que bom que elas vêm, né? Enfim, mas que não tem experiência da corrida ainda. E às vezes quer se pautar por aquele que está ali do lado, de repente aquela pessoa Sai que nem vai embora, e aí? Eu quero entrar no mesmo ritmo, né? E eu acho que pela tua experiência, Rui, né, de caminhada, aproveitando, né, já que é uma questão importante, né, para quem quer se dispor a participar, Para a se ninguém envolver, se né? lesionar na corrida, né, Rui? Eu sempre explico que a corrida é um processo. Então você não começa nada de uma vez, rapidamente, porque você vai se lesionar, você vai se machucar. E nesse processo da corrida, como é que a gente aprende quando a gente é pequenininho? A gente começa primeiro caminhando. Não é assim? A criança não desce do colo da mãe e já sai correndo. Ela caminha primeiro, e aí caminha com apoio, né? Aquela coisa da mamãe segurar na mãozinha, ó, como é que é dar os primeiros passinhos. E a corrida é esse mesmo processo. Quando você começa a correr, você não sai correndo, você primeiro caminha, para você acostumar o teu corpo com esse processo que é a caminhada rápida, que é a corrida. Né? A corrida nada mais é do que uma caminhada rápida. Então, primeiro, se você está nos ouvindo aí, quer aprender a correr, quer começar a correr, faça isso. Primeiro, faça caminhadas. Para você ter uma ideia, hoje eu sou maratonista, já estou 8 anos na caminhada, mas o meu primeiro ano foi de caminhada. 6 meses praticamente caminhando. Então eu comecei caminhando 15 minutos, depois caminhava outra semana meia hora. É bem processo mesmo, como você meia falou, hora, né? Porque daí se desafiando um pouquinho, né? Sempre mais, né? Porque assim como o padre falou há pouco, eu não gostava de correr também. Eu só pedalava. Né? O Jefferson tá aqui, ele me conhece, eu sou da bike, era da bike. Da né? zica. Pedalava muito, fazia cicloviagem. Mas por quê? Porque eu achava que a corrida ia me machucar. Isso é um erro a gente acreditar que acontece, porque na verdade o nosso corpo, existe uma expressão que os fisioterapeutas usam, que a gente é antifrágil.
O corpo é antifrágil. O que significa isso? Significa que quanto mais você força o teu corpo, mais ele fortalece. Ele não enfraquece. Ou seja, a corrida, o fato de você correr faz com que o teu esqueleto se fortaleça, a tua musculatura se fortaleça, ao invés de... Porque tem muita gente que não corre com medo de se machucar, eu vou me machucar. Se você sair correndo, realmente vai. Mas se você começar caminhando e depois eu diria assim, de uns 3 meses, dependendo da pessoa, né? Cada corpo é um corpo, mas depois de uns 3 meses caminhando, o teu corpo vai começar a se adaptar ao movimento. E aí você começa a fazer corridas curtas. Corre ali 10 minutos, para, anda mais 10 minutos, corre outros 10 minutos, para, anda mais 10 minutos. Porque daí você vai começar a sentir umas dorzinhas onde você não sentia normalmente. Aquela canelite, sabe? Aquela dorzinha na sola do pé. Isso é natural, porque o teu corpo está se acostumando com a corrida. Depois essas dores somem, teu corpo se fortalece. Pega resistência. Pega resistência. Até a circulação, né, Rui? Começa a formigar as pernas, né? Isso. Formigava as minhas pernas, eu dizia, que é isso? Que é isso, exatamente. Caminhando, que coisa. Tem alguma coisa no meu sapato, no meu tênis. E começa a se dar conta, porque fazer pilates, musculação, né? Mas não tem, assim, a questão da corrida, como realmente esse cardio, ele te acelera. Sim. Você, meu Deus, eu tô percebendo músculos aqui que eu não percebia da minha vida, né? Eu acho que é uma experiência de autoconhecimento, inclusive, né? Fisicamente falando. Exatamente. Né? Eu acho que isso deve ser... Enfim, eu não tenho a mesma experiência que tem o Padre Ivan, nem o Rui, mas um pouco também de exercício. Enfim, ano passado, e acho que eu vou até dar o meu testemunho, né? Estou muito longe do nível aí dos nossos 2 atletas. Eu nem vou perguntar nada da Isa, né? Porque... Ele não quer me entregar. Mas ano passado eu corri uma boa parte, teve partes que eu caminhei, onde eu me senti que estava forçando um pouco, e tudo bem, né? Por isso que eu até estou dizendo, porque motiva outras pessoas. Porque há pessoas que não vão porque se sentem envergonhadas, né? Porque não chegou numa boa colocação. Porque... E de repente o 4 km pode assustar um pouquinho, né? Mas tem essa opção, sim, porque realmente a bandeira principal é a participação. Com certeza. E depois... vai ampliando. E eu me lembro que ano passado teve uma idosa, né, que ela chegou, não sei, 1 hora depois, uma coisa assim, eu não me lembro o nome dela, enfim, tinha alguém que estava acompanhando ela, acho que era algum familiar e tal. E foi uma festa, E né? quando ela chegou, nossa, de fato, foi uma festa. E ela é meio conhecida, me parece, assim, desse ramo de corridas. Veja só, né, então não há, acho que porque se envergonhar, se de repente você não está naquele ritmo nenhuma, e tal, né? Não vou lá porque é só para quem já é o maratonista, né? Eu acho que a gente tem que tirar essa mistificação, né? E tudo acho que na vida começa assim com o primeiro passo, né? Sim, tudo tem que ser lento. Como a gente está dentro, né, aqui da Adipros, e aqui é um braço da igreja, a gente pode até associar isso com Jesus, né? Jesus, na época em que ele estava lá, né, na Cesareia, né, na Galileia, ele andava muito, ele caminhava muito. E quando e tem uma passagem, agora não vou me lembrar qual é o versículo, quando Jesus, na época, né, foi sepultado, né, e Madalena falava para Pedro, né, Madalena falou, olha, eu vi Jesus, né. O que aconteceu? Pedro saiu correndo, né. Eu gosto de brincar com essa passagem de Pedro saiu correndo até o sepulcro para ver onde é que estava Jesus. E eu sempre brinco disso com os corredores durante as corridas. Eu falo assim, vai chover? Será que vai chover na corrida? Eu falo assim, não, porque São Pedro é corredor. São Pedro não deixa chover, não. E é um barato que boa parte das corridas não chove, você pode perceber. No dia da corrida, de manhãzinha... Se bem clareia, depois chove. Se bem que a primeira corrida deu uma garoazinha. Uma goréia, sim. Mas não foi ruim. Mas não foi. Foi. É aquela sereninho só para refrescar, isso, né? Isso mesmo. Depois o tempo afirmou também, depois não foi ruim. É um barato isso. E isso tudo faz com que a gente entenda que nós todos, independente da idade, independente da fase da vida, somos corredores. Nascemos para correr. E o curioso é que o ser humano é um dos poucos animais que correm por muito tempo, né? A boa parte dos animais não correm por tanto tempo assim. Tanto é que os neandertais, né, os primitivos, caçavam por causa da corrida. Ou seja, boa parte dos animais, eles têm sangue quente. Se eles começam a correr por muito tempo, o corpo deles esquenta e ele tem que parar.
Cachorro é assim. Você começa a correr com o cachorro, ele chega uma hora que ele para, põe a língua para fora e não sai mais dali. E o nosso corpo não, a gente transpira. Os animais não transpiram como a gente. Então essa capacidade que o corpo humano tem é diferente da dos animais. Então por isso a gente tem Olha que beleza, naturalmente, a gente tem naturalmente essa capacidade de correr por muito tempo. Numa maratona você corre 3 horas e meia, 4 horas. Que animal tem essa capacidade, né? E assim, ó, para quem está acompanhando o nosso podcast, está empolgado em participar da corrida, mas ainda está com algumas dúvidas. A gente teve o exemplo do Padre Ivan, que tem um baita preparo, o Padre Fernando também, um baita preparo. Idealizei, mas estamos lá. Assim, quais seriam as dicas que você passaria para quem está nos acompanhando de como começar? Você já falou aquela questão, né? Primeiro começa caminhando, depois vai se desafiando. Mas tu achas necessário também ter um acompanhamento, de repente, de um fisioterapeuta, quem tem essa condição? Ou fortalecer na musculação? Há essa necessidade no teu caso? Foi preciso? Sim. Eu comecei na corrida com uma assessoria e eu acho que isso é importante. Se você tiver a oportunidade, a condição, né, de poder entrar numa assessoria de corrida, o que essa assessoria tem? Tem um professor de educação física que vai te orientar e vai te passar um plano de treino. E esse plano de treino vai te orientar, ó, esse dia você corre assim, aquele dia você caminha, aquele dia você, sabe? Ele te dá uma planilha com datas para você poder seguir. Que foi que eu recebi da professora Danuzi. Ela me ajudou nesse processo, porque eu nunca tinha corrido, né? Porque de repente não sabe nem por onde começar, né? Qual que é o meu limite naquele momento? Né? Onde que eu posso desafiar, né? E a orientação, faz todo sentido isso, né? A orientação técnica, né, de um profissional ajuda muito, porque você não fica largado. Porque se a gente ficar largado, a gente fala, hoje eu vou correr, amanhã você olha pro relógio, vira pro lado da cama, fala, não vou levantar hoje, do outro dia você também não vai. Enfim, você não tem uma diretriz. Motivação, né? E se você tiver alguém que te oriente, isso é bom. Mas eu não tenho condição de pagar, eu não posso. Então, o que você faz? Você deve procurar. Aí é uma coisa que a gente normalmente não orienta, porque cada um é cada um. O ideal seria que você tivesse, sim, uma orientação profissional, mas não tendo. Na internet tem vários grupos de corrida que também orientam pessoas, que você pode entrar lá, tem planilhas na internet que você pode seguir. Não é o adequado, reforço. Talvez pode haver aí, às vezes, uma informação não tão coerente, enfim. Que não seja adequada para você, mas não podendo, pelo menos siga um básico que é para você poder começar, né? E aí, a partir daí, você vai... E não precisa, sabe, gente? O pessoal pensa, custa caro, tem que comprar um tênis caro, tem que ter um relógio GPS, tem que ter a camiseta Dry Fit que custa não sei quanto. Nada disso precisa. Basta, o óculos que baixa o pace, né? O óculos que baixa o pace. Aqueles óculos, né? Cheio de cores e tudo mais. Isso tudo é bobagem. Claro, é importante. À medida que você vai evoluindo, você vai entendendo que você vai precisar de um ou outro equipamento. Mas o ideal é que você faça da corrida algo natural, porque ela é um processo natural. Então, use esse esporte da maneira mais simples possível. Coloca lá teus shorts, tua camisetinha e sai sem preocupação com pace, com velocidade, com nada disso, né? Vá para relaxar, para se divertir. Eu gosto de associar isso com as crianças também. As crianças correm, brincam de pega-pega, né? Um corre atrás do outro e tal. É aquela coisa lúdica, leve. E a corrida pode ser leve também. Sai aí da tua casa, não sei onde é que você mora, que bairro que você mora, mas sai de um ponto a outro. Por exemplo, vai da tua casa até, sei lá, um parque, ou até um posto de saúde, ou até um local que você conheça aí, uma praça perto da sua cidade, da sua casa. Vai lá, dá uma volta, dá uma caminhada, dá uma corridinha. Isso já ajuda muito, né? Muda a vida da gente. Eu ser simples, né? Às vezes, como você disse, a gente coloca tantos empecilhos na frente. Eu tenho que ter aquilo. Quando tiver naquele momento, não, faz agora. Faz o feijão com arroz bem feito. E por falar em feijão com arroz, exatamente, a gente tem uma mesa aqui com muitas bolachinhas, broinhas, que o pessoal ainda não tocou porque estava ansioso para falar. Eu vou pegar um biscoitinho enquanto eu faço uma outra pergunta. Para os meninos que já estão acostumados a correr. Aqui tem uma broinha na minha mão. Mas assim, eu tô me preparando para a corrida do Lar Betânia.
eu tenho que mudar a minha dieta, padre? Como que funciona? Exemplo, assim, ó, eu tenho que fazer uma alimentação diferenciada para a véspera ou para a semana da corrida? Ou eu posso comer à vontade meu biscoitinho? Eu acho que o Rui pode nos explicar melhor isso aí, né? Porque também nisso tem que ter uma certa assessoria profissional para a questão dos carboidratos, a proteína, ainda mais se você associa a corrida também, como no meu caso, a outros treinos para fortalecimento, né? Então não é só a corrida, mas, por exemplo, o funcional que eu faço, o pilates, tudo isso me ajuda muito, né? Agora também iniciei um processo com uma fisioterapeuta cardiopulmonar também, né? Então tudo isso vai sendo inserido. Né? Agora sim, é evidente, se a gente quer progredir, né, é o caminho que vocês estão trazendo, né? Sim. Profissionalizar, né, um pouco mais o processo, né? Mas pode ser que muitas pessoas não façam essa opção, né? Mesmo assim, há cuidados que elas... Claro, por exemplo, vai lá, sei lá, encher lá o bucho lá de, sei lá, qualquer coisa Uma e vai comer. de repente. Vai comer uma comida pesada, né? sabe? Pensando assim naquele que não tem noção nenhuma, assim, que participou da primeira corrida, agora vai vir na segunda. Digamos assim, ó, padre, que nem eu, nunca corri. Qual seria a dica que o senhor vai dar pra mim, que não sou uma atleta, ando meio aí sedentária? Até olhando um pouquinho assim do público nosso, né, da corrida, né? Existe sim uma grande parcela que já tem bastante experiência e tal, mas a gente também percebeu lá, né, no ano passado, assim como eu, foi minha primeira corrida, tantos estavam lá também fazendo a mesma coisa, né? Então, eu vou dizer assim, por mim, a primeira corrida do Lar Betânia, ano passado, o que eu fiz por orientação? Ali, mais ou menos umas 18 horas, assim, um jantar, mais ou menos assim, bom, né? Mas o que era? Eu nem me lembro, não sei se era até uma pizza com os seminaristas, né? Depois, no outro dia, cedinho, né? Foi uma coisa muito leve, foi um café, sempre se hidratando, passar no banheiro, né, Rui? Né? Passar no banheiro, porque senão você tem problemas durante a corrida, né? E assim foi, sabe? Então, é o que eu diria pra ti. Olha, o dia antes, relaxa, tenta descansar, pra tua musculatura tá bem, janta bem ali por volta das 18 horas, mais ou menos, não é? No outro dia cedinho, algo bem leve, muita motivação, né? Passa ao banheiro e te prepara para desfrutar a corrida, né? Assim isso foi o que eu fiz, né? Mas aqui temos um profissional que pode... 8 anos. Né? Maratonista, né? Então... Normalmente, a refeição deve ser leve mesmo, porque correr com a barriga cheia é complicado, né? A gente sente ela realmente pesada, Rui. Incomoda muito. Então, como cada pessoa tem um jeito, né? Claro, normalmente os corredores, a gente baixa a quantidade e melhora a qualidade. Isso. Então você não exagera na quantidade e deixa o que te faz bem, né? Por exemplo, tem gente que corre em jejum. Tem gente que consegue. E que funciona para essa pessoa. E que funciona para essa pessoa, mas ela não está em jejum desde o dia anterior, ela está em jejum ali, naquele momento. Por exemplo, ela jantou bem e no dia seguinte ela toma lá um copinho de café e vai correr. Para ela funciona assim. No meu caso, eu funciono assim. De manhã eu funciono assim. Então, né? Com o estômago mais assim, vazio. Mais foi vazio. O que eu falei. Entendi. Uma coisa leve ali, foi uma xícara de café, uma coisa uma assim. torradinha e deu. E pronto, deu, sabe? Normalmente eu também faço assim, eu como o mínimo possível porque me dá um desconforto correr sabe, com aquela coisa barriga cheia. Isso, claro, vai depender de corrida para corrida. Porque tem corridas curtas como essa, onde as pessoas costumam querer correr mais rápido. Quanto mais rápido você corre, menos coisa tem que ter na barriga, porque daí você não vai fazer mal. E se você vai para uma corrida muito longa, né, aí eu estou falando de meia maratona, 21 km ou 42, aí sim, aí você tem que ter uma refeição um pouquinho melhor antes, na véspera. Depois, antes da corrida também, tu dá uma caprichada, não vai comer muito, mas também vai comer algo que te dê... Né? A gente, normalmente, o corredor usa muito gel de carboidrato, que são, né, cápsulas que contém ali açúcar, para dar aquela injeção de energia. Proteína, químicos, né, vamos dizer assim, que te ajudam a energizar para você não precisar encher a barriga com muitas coisas. Isso já é um reforço.
E depois você vai para a corrida e durante a corrida você se alimenta, porque aí você usa gel também durante a corrida, né? Isso para as longas, né? Mas nas curtas não há necessidade, até 10 quilômetros assim a gente considera curta, você não precisa se alimentar. Mas hidratação, principalmente aqui, né? Joinville é Nossa, muito quente a abafado. beça. Você tem que se hidratar o tempo todo, porque senão você passa mal. E assim, gente, agora a gente já falou, né, sobre alimentação, sobre como que a vida mudou depois da corrida, no caso do Padre Ivan e também do Rui. Em breve do Padre Fernando também, né, Padre? O projeto 2025... Depois desse momento aqui, Eu confesso alguma coisa que tem que até- acontecer, né? Eu fiquei constrangida de não correr também, Padre. A gente pode se motivar juntos. Pois então. Ano jubilar, peregrinos de esperança. Estamos com as esperanças colocadas aqui nele. Amém. Eu queria agora abrir um momento para conversar com vocês, um momento de partilha, para a gente focar também nos nossos idosos, porque a gente falou sobre bem-estar, sobre cuidado, sobre como que mudou na vida de vocês. Só que a gente está em prol do Lar Betânia, que atende cerca de 50 idosos, que estão vivendo na pele realmente o resgatar de toda uma vida, de muito trabalho, de dificuldades, né? Mães ali que tiveram muitos filhos, homens cansados dessa vida que ela é muito puxada para todo mundo. E na opinião de cada um de vocês, queria que partilhasse como que vocês veem que a corrida pode trazer mais dignidade nesse período da velhice, que nem sempre é um momento fácil. Eu acho que assim, a gente tem noção que quase todo mundo chega na velhice, só que a gente acaba não se preparando tão bem assim. Como que vocês veem que a corrida pode ser um ator realmente que mude a realidade e traga mais benefícios, mais qualidade de vida nesse período? Bom, começo dizendo do carinho que tenho pelo Lar do Idoso Betânia, né? Porque quando eu era reitor do Seminário Propedêutico em Joinville, nós fazíamos pastoral lá, eu levava seminaristas. E foi se criando um vínculo muito bonito. O Padre Fernando sabe muito bem. Não é? Quase cada 15 dias indo lá. Então, esse amor por eles, a gente foi criando esse vínculo de amizade. E claro, você vai observando a situação de como eles estão hoje. E é uma reflexão que eu faço, né? Talvez eles não tiveram oportunidades, né, como nós temos oportunidade hoje, né? Como o Rui tem, como eu tenho, como o Padre tem, né? Então, observando eles e como eles estão hoje, claro que para mim, sobretudo que estou, né, nessa caminhada, nessa busca, né, da própria saúde, dizendo, poxa, eu gostaria muito de quem sabe, uma idade um pouco mais idosa, poder viver o meu ministério mais pleno, né, de poder seguir, não é, ativo e poder seguir colaborando. Nós vemos tantos idosos na nossa cidade também que são muito, nem parecem que têm 70, 80 anos, muito ativos, né? Pega o Monsenhor Bertino, por exemplo. É um exemplo do esporte, né? Muito Praticante. Resiliente, joga basquete. 90 anos agora, quase. Então isso chama muito atenção, né? Muito atenção. Então, por um lado, para mim, a corrida é em prol a tudo aquilo que nós fazemos no lar para cuidar desses idosos que estão ali, mas ao mesmo tempo para conscientizar quem corre para que, bom, tenhamos uma vida saudável para poder passar, como dizias, Neisa, a nossa velhice um pouco melhor e poder também, um pouco melhor na nossa velhice, poder ajudar mais, amar mais e evangelizar mais, né? Então esse é um pouquinho que posso partilhar daquilo, mas eu inicio sempre desse carinho pelo lar, né? Para mim é um amor muito grande, o Padre conhece, né? Então um carinho muito grande por eles, né? Então essa reflexão veio depois. Primeiro foi por eles, né? E é um local que quem já teve a oportunidade de visitar, e a gente sempre faz o convite, porque as portas estão abertas, claro, no momento de visita, combinado, mas o quanto a gente sai transformado de ter o contato com essas pessoas e quanto também a gente transforma elas. E hoje é uma troca, né, Isa? Porque assim, ó, eles estão lá numa condição desfavorável, digamos, fisicamente, mas toda essa motivação, como é contagiante, porque eles nos contagiam pelo desejo da corrida, sabe? Na simplicidade, nas dificuldades que eles estão lá. E nós, então, é uma troca muito bonita, sabe? Muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Você está falando disso, eu estou me lembrando de alguns idosos que a gente conhece, né? Eu tenho um canal de corrida chamado Careca de Correr e ali eu entrevisto muitos corredores. E nessas
de entrevistar, a gente vai conhecendo muitos deles, e muitos deles são idosos que têm histórias lindas. A dona Hilda é uma delas, que não sei se foi ela que foi uma das que chegou por último, normalmente é ela que já chegando por último. Cabelinho branco, mais de 70 anos. Depois o seu Otávio, de São Francisco do Sul. Esse Otávio está em todas as corridas, ele não perde, já tem 77 anos, lúcido, conversador, sempre cumprimenta todo mundo, muito educado. E outros, né? Estou citando 2 exemplos, de um homem e de uma mulher, de pessoas que são, assim, referência na corrida. Quando eles chegam, todo mundo, ô, seu Otávio, dona Hilda, porque são pessoas queridas, né? A minha vida, por exemplo, foi transformada por conta da corrida em função de 2 cânceres que eu tive. Eu pedalava, como eu já disse para vocês, e depois eu desci. Quando eu tive o câncer, até eu trabalhava junto com o Jefferson na época na rádio, eu parei para pensar sobre a minha vida, porque eu tinha uma vida até então saudável, fazia esporte, pedalava, né, me alimentava bem, e eu fiquei pensando por que o câncer apareceu na minha vida dessa forma, né, e 2 vezes ainda. E aquilo me assustou muito na época, e eu pensei, bom, eu não posso parar de praticar esporte. Pelo contrário. Você tinha quantos anos, Rui, pra gente ter uma noção? Há 8 anos atrás. 8 eu tinha 49, né? Na época, de 48 para 49. Que eu comecei a correr mesmo com 49. Eu fiquei aquele processo que eu comentei com vocês, andando, caminhando, pós-operatório até, né? Para não parar. E aí depois eu comecei, de fato, a correr. Porque eu entendia que eu precisava me exercitar, né? E eu queria ter uma vida mais saudável, como eu já tinha, mas eu queria continuar. Mas com receio da bicicleta, eu falei, acho que eu vou começar a correr. E assim eu fiz. E me vejo mais feliz hoje. E aí, olhando outros exemplos, porque quando a gente tem câncer, a gente parece que encontra outras pessoas com câncer também. É incrível isso, né? É que nem carro, quando você compra um carro de uma cor, você começa a ver um monte de carro daquela cor, né? Verdade. É um barato, né? E aí você começa, poxa, eu também tive. E você vai encontrar no meio da corrida homens e mulheres que passaram por essa dificuldade e que ainda outros estão passando. Até ontem, né, no treinão, conversava com a Juliana, a gente falou com a dona Laura lá, a Laura também é uma idosa, e que teve câncer no seio e que está lá correndo, ela é maratonista também, o marido dela também é transplantado renal, e eles participam de todas as corridas, estão sempre lá. Então você vê como a corrida leva as pessoas que tiveram oportunidades e são saudáveis, e aquelas que enfrentaram, como eu enfrentei, doenças que deixam a gente assim assustados na primeira vez, e que depois você passa a entender que a busca pela saúde, ela é necessária em todas as etapas da vida da gente. E quando a gente vai envelhecendo, você falou da velhice, né, Isa, perguntando ao padre como é que a gente morre de medo de morrer, né? A gente tem receio de, sabe? A gente quer viver. É a única certeza e a gente não está preparado. A gente quer viver, a gente não, sabe? Não é o medo de morrer no sentido, vou morrer, não. Mas assim, você quer viver o tempo todo, você quer viver intensamente, você quer viver bem. Pleno, com saúde. Não é? E quando a gente vai lá no lado idoso e a gente vê vários idosos lá bem, alguns nem tanto, mas a maioria deles estão bem, dentro das limitações, né? Dentro do possível, mas é tão bom a gente... Quantos anos a senhora tem? A gente encontrou ontem uma senhora, 90 anos, lúcida, conversando, sabe? A gente quer chegar lá, né? E por isso que o esporte é tão necessário. Pratique esporte para você ter uma vida plena. Não é garantido que você vai viver 100, 200 anos, né? Mas é que vai ter uma qualidade no tempo que viver. Claro, E o Rui... Falando agora, partilhando do que viveu, do câncer que passou, foram 2. A gente está justamente nesse mês, que é o mês que tem uma data do Dia Internacional do Câncer. E também, logo em seguida, já é o Dia do Câncer de Mama. E o Brasil é um dos países que mais tem pessoas que sofrem dessa doença de diferentes formas, né? E isso, então, mostra como, para quem até está nos acompanhando e, de repente, está passando por esse momento que é muito difícil, é de entender que não é uma sentença. Exatamente. Mas sim... assim, no momento certo, até um respirar para um novo horizonte, como aconteceu com o Rui. Exatamente. E a gente vê que a vida, ela se reinventa, né, Padre Fernando? Com certeza. E, de repente, as pedras que vão aparecendo no caminho, a gente pode juntá-las para, quem sabe, montar um belo castelo. Sim, o sofrimento pode ser uma grande ocasião
né? Uma Como oportunidade, foi, né? sim, Uma sim. oportunidade, né? Na sua própria vida, né? Um testemunho tão bonito do Rui aqui para nós Sim. e de tantas pessoas, né? E pode ser que muitos vão fazer esse processo de fato no seu sofrimento, mas tantos outros também vão fazer esse processo ao se deparar com o sofrimento do outro, né? Com a fragilidade da vida, né? E no lar temos situações assim, como o Rui trouxe, né? De uma idosa que está bem, que está lá, né, acompanhando vocês como foi nesse domingo, enfim, lá com o treinão. Mas há outras situações tão delicadas, difíceis, né? Eu sou curador de vários dos idosos que estão lá no Lar Betânia. O que é um curador, né? Uma pessoa que é nomeada judicialmente para ser aquele idoso perante a sociedade. Então, o benefício que o idoso recebe, as necessidades que aquele idoso tem. Eu faço isso pelo idoso, né? Por decisão judicial. Porque ele não tem família, não tem quem faça isso, né? E sem contar as histórias, né? Que cada um traz, né? As experiências, né? Então, muitos vão estar na corrida, né? E vão saborear essa experiência de uma vida nova como fruto da sua própria situação de limite, de fragilidade, mas estar na corrida, conhecer o Lar Betânia, ver as histórias, né? Olhar ali os idosos que vão certamente correr também com a ajuda do pessoal da Pernas Solidárias, né? Que a gente fica assim muito agradecido, né? Um trabalho muito bonito que eles fazem. Lindo. É uma ocasião também, poxa, não cheguei numa situação assim, a vida não me proporcionou, enfim, uma situação de sofrimento, não trouxe isso, né? Como foi o teu caso, né, Rui? Mas estar lá e poder ver essas histórias também é uma grande oportunidade, né, de começar a olhar diferente, né? De ser mais humano. Quando a gente se depara com a fragilidade, acho que, ou com a limitude, né? Porque há esse desejo de vida, de eternidade, né? A fé cristã responde isso, né? Com a ressurreição, a vida eterna, né? Jesus dá a resposta, né? Para essa grande sede de vida que a gente tem, né? Exato. E quando a gente se depara com a limitude, é ali que a gente de repente faz os grandes processos de conversão, de revisão, né? E a gente deseja que esse momento da corrida seja isso, né? Tanto celebrarem como você. O Padre Ivan que corre sabe disso. A corrida, viu, Isa? Você que está falando, eu quero começar de repente a correr. A corrida é um momento nosso. Muito íntimo, muito individual. Que a experiência é sua de estar lá. Você não está correndo pelo outro, né? Não tem como. Você corre, é você correndo. Então, é nesse momento em que você reza, você pensa em você, pensa na tua família, pensa no teu momento, ou simplesmente não pensa em nada. Ou não pensa em nada, ou tá lá relaxado, simplesmente suando, transpirando, chegando depois em casa feliz, tomar aquele banho, ser renovado, né? Então, e esse momento que você vive, que é muito particular, eu comparo com a oração, porque a oração também é um momento seu, todos nós precisamos desse momento. Todos nós precisamos. Sim. E como, né, nesse tempo, né, com tanta correria, tantas preocupações, angústias, né, cultivar momentos assim são essenciais. A né? corrida Quem já bebeu dessa água sabe. Claro. Né, e não é questão de egoísmo, né? Nesse momento é uma questão de realmente cuidar do presente que Deus nos deu. Que a vida cuidar de você. É uma bênção. Você aprende é valorizar. a priorizar algumas coisas, porque às vezes é só trabalho, e poxa, vou sair um pouquinho do celular, WhatsApp, né? Vou sair um pouquinho, né? Eu deixo seminaristas lá em Brusque, né? Vou correr. Isso. Então eu volto, né? Revitalizado. Cheio então, de ideias, às vezes, exato, mas assim, essa é a prioridade, porque eu fico ali, poderia ficar cabisbaixo, preocupado. Problemas sempre vamos ter. Situação para resolver sempre vamos ter. Sim. Mas o fato de você também ter essa oportunidade para, nossa, esse refrigério, né? Porque para mim é um refrigério, sabe? Poder estar correndo, poder ver outras pessoas correndo também, poder, sabe, olha, que bom que estou motivando outras pessoas e voltar e ver os seminaristas motivados e claro, depois o fruto próprio, né? Que a gente rende mais, a gente está mais disposto, sabe? Nossa, não tem... Você sabe? se sente vivo, né? É muito legal isso. É uma experiência de vida. Não, e o meu ministério, estou sentindo muito mais vivo e muito mais terra a terra. Isso. Né, essa expressão, né? Sentir-se vivo, me fez lembrar assim uma situação assim que tivemos no lar, porque enfim... às vezes se depara, né, com a morte que chega, né, para tantos idosos, né? Nesse tempo que eu estou à frente do lar, já
Já muitas situações. Muitas despedidas. Muitas. Algumas difíceis até pra gente, né? Pela proximidade, o carinho que se cria com aquele idoso, né? Mas a gente tem uma frase lá no Lar Betânia, né? Porque lá não é uma casa de morte, né? Um lar de idosos não é uma casa de morte. E o Lar Betânia jamais vai ser uma casa de morte. É uma casa de vida, né? E a corrida, o que vocês experienciam, né? E correndo e tantos outros, né? Não só vocês, né? Eu também vou estar lá, né? Sim. Do meu jeitinho, mas vou estar lá, né? Caminhando, correndo. Vocês nem olhem pro lado assim para eu não ficar envergonhado, né? Mas veja, os idosos se alegram e esperam, né? Porque eles veem em vocês, né, essa alegria da vida, né? Quem está correndo ali, né? E aquilo traz um alento também para quem está lá, né? E mostra, assim, como o Papa Francisco sempre fala, né? Que o cristão tem que ter o sorriso no rosto. Isso. Porque mostra que a gente serve a um Deus que é alegria, né? A gente transparece aquilo que está dentro da gente. Isso mesmo. E realmente foi muito bom conversar com vocês. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente ficou muito motivado, inspirado a ter uma vida mais saudável, mais leve, priorizando aquilo que é necessário, né? Cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Agradeço ao Padre Ivan. Obrigado. Tá acabando. Padre Fernando. Passou tão rápido, mas né? já. Conversa boa. Conversa boa passa rápido, É verdade, né? é verdade. Padre Fernando, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, né? Agradeço a todos, né, que vão estar com a gente nesse momento tão maravilhoso da nossa casa e encher o Lar Betânia ainda mais de vida, né? E sair com mais vida, com mais saúde, né, e ânimo, né, da nossa prova que está se aproximando aí, ó, dia 16, né? E se você não fez a inscrição, ainda dá para fazer lá no site da Adpros. Até o dia 9. Isso, até o dia 9. É adpros.com.br. Lá você faz a sua inscrição, tem mais informações, né? Corre para não perder o tempo, né? Isso mesmo. Padre Ivan, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço muito e que também as pessoas se motivem, mas também se quiserem, não vão correr ou caminhar, mas quiserem estar também nessa festa. Bem lembrado. Venham, porque é muito bonito, sabe? É muito bonito. Pra prestigiar. Na linha de chegada, você vê o pessoal, né? É bem bacana, bem bacana. Então venham, né? Sintam-se muito motivados, né? E estou dizendo pro pessoal, e vou dizer aqui também, nos vemos na linha de largada. É porque de chegada cada um vai ter o seu momento. Exatamente. Capaz de eu chegar, meu Deus, foi todo mundo embora já. Ô, padre, a gente pode fazer assim, eu e você, a gente fica lá já esperando na linha de chegada. Então já chegamos antecipados. Rui, obrigada pela tua presença e principalmente por compartilhar com a gente, né, o quanto que a corrida mudou a tua vida e com certeza foi uma palavra de muita esperança para quem está nos acompanhando. Então, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder partilhar aqui com vocês esse momento. E para todos que estão nos acompanhando, comece caminhando. Se puder correr, corra, mas se não puder correr também, se gosta de caminhar, faça a sua caminhada. O importante é se manter em movimento, né, para poder ter saúde e vida longa para todos nós. Amém. Assim seja. E para você, muito obrigada por ter acompanhado o nosso podcast. Fica já o convite, porque nós nos veremos, então, na segunda corrida, em prol do Lar Betânia. Se cuide, se ame e nos vemos em breve aqui pelas nossas redes sociais. Um grande abraço e ótimo dia.